Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 290 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. Mas antes do resumo de hoje, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, que é muito importante para o nosso trabalho. Mas vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa fechou praticamente no 0 a 0, recuando 0,06% e fechou aos 108.719 pontos, com um giro financeiro de 20,6 bilhões de reais. Com o cenário externo tranquilo, os investidores se voltaram para o cenário interno, com o presidente Jair Bolsonaro indo ao Congresso entregar 3 projetos de reforma elaborados pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, nas áreas fiscal e do Pacto Federativo sobre a divisão dos recursos entre União, Estados e municípios. As 3 PECs, que é a proposta de emenda constitucional, fazem parte de um pacote maior de mudanças para tentar estimular a economia, uma transformação de fato. Isso é uma prioridade do governo após a aprovação da reforma da Previdência. A primeira é a PEC do Pacto Federativo, que é a peça principal do plano proposto. Essa PEC altera o conjunto de regras constitucionais que determinam como são distribuídos e gastos os recursos arrecadados pela União, Estados e municípios. Dentro dessa PEC, foi proposto a criação do Conselho Fiscal da República, a extinção do plano plurianual, além de outros temas. A polêmica ficou por conta da proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total, que serão incorporados por um município vizinho. Esse deu muito o que falar. A segunda é a PEC emergencial, que está estruturada em 2 blocos de medidas, permanentes e temporárias. As permanentes oferecem instrumentos para estados e municípios ajustarem suas contas. As temporárias criam condições especiais por 2 anos para a União, estados e municípios recuperarem a saúde financeira. Para o Ministério da Economia, a proposta permitirá a redução de 12,7 bilhões em despesas obrigatórias, dos quais 25% serão usados exclusivamente para investimentos em infraestrutura, 12,75 bilhões de reais, tá? E por fim, a PEC dos fundos públicos, no qual o Ministério da Economia identificou que o Brasil possui hoje 281 fundos públicos, onde estão depositados quase 220 bilhões de reais. A proposta é alterar a Constituição para que os recursos desses fundos possam ser usados para pagar parte da dívida pública. As 3 PECs apresentadas ainda serão analisadas pelo Senado e, se aprovadas, seguirão para a Câmara dos Deputados. Bolsonaro disse esperar que o pacote seja uma realidade em meados do ano que vem. Investidores também repercutiram a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgado pela manhã. Nela, o Banco Central reiterou que deve cortar o juro básico em meio ponto percentual em sua próxima reunião do ano ainda, né? Só tem mais uma esse ano. Ainda no cenário interno, o governo faz hoje um mega leilão do pré-sal com potencial de arrecadação de até 106,5 bilhões de reais. Ao todo, 14 empresas foram habilitadas para participar, mas 2 anunciaram às vésperas do leilão que decidiram ficar de fora. A Petrobras exerceu o direito de preferência para se tornar operadora de 2 das 4 áreas em disputa, que são Búzios e Itaipu. Itapu. Porém, os investidores estão apreensivos com a possibilidade de a Petrobras pagar um valor muito alto nessas 2 áreas. Até por isso, as ações da companhia recuaram 2,31% ontem. Já as ações da Vale recuaram 0,28%, o que parece mais uma realização de lucro, já que as ações já acumulam alta de 5,66%. Os investidores receberam bem os resultados do terceiro trimestre do Itaú e os analistas consideraram que, nesse balanço, o Itaú mostrou que está preparado para enfrentar as competições das fintechs. Com isso, as ações do Itaú subiram 1,23%, do Bradesco subiram 0,83%, do Banco do Brasil subiram 0,55% e do Santander subiram 1,40%. Já as ações do Banco Inter caíram 0,66%. As maiores altas de ontem foram da B2W subindo 3,98%, da Braskem subindo 3,79% e da BB Seguridade subindo 2,47%.
Já as ações que mais recuaram ontem foram da JBS, que recuou forte após o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter pedido rescisão dos acordos de delação premiada firmados por ex-executivos da companhia, derrubando as ações em 3,87%. A segunda que mais caiu ontem foram as ações da Lojas Renner, caindo 3%, seguida por Natura, que recuou 2,71%. O dólar caiu ante o real nesta terça-feira, com a moeda brasileira entre as de melhor desempenho no dia entre seus pares, com o mercado digerindo o pacote econômico apresentado pelo governo, na véspera do mega leilão dos excedentes de petróleo da seção onerosa. Então, vários eventos ocorrendo no Brasil. O dólar à vista fechou em baixa de 0,47% a R$ 3,99, já o euro recuou 1,10% a R$ 4,41. Os DIs recuaram no curto prazo e subiram no longo prazo, com a ata sinalizando mais um corte de 0,50 ponto percentual esse ano, mas pregando cautela para 2020. Com isso, o DI de janeiro de 2021 caiu de 4,50% para 4,49%, enquanto o DI de janeiro de 2025 subiu de 5,98% para 6,01%. Indo para os títulos do Tesouro Direto, as taxas subiram nos vencimentos curtos e longos, nas taxas nominais e nas taxas reais. Destaque para a LTN em 2022, subindo de 4,89% para 4,96%, e para a NTNF, subindo de 6,34% para 6,37%. Na agenda hoje, teremos os dados de produção de veículos às 10 horas e os dados de fluxo cambial às 14h30. Indo para os Estados Unidos, as bolsas reduziram o ritmo em meio a recordes e fechamento sem direção única. O Dow Jones subiu 0,11%, o S&P 500 recuou 0,12% e o Nasdaq subiu 0,02%. Com as altas, o Dow Jones e o Nasdaq cravaram uma nova máxima histórica. Só subir um pouquinho já foi o suficiente, né? Por lá, o mercado segue otimista em relação às negociações comerciais entre China e Estados Unidos. As taxas das Treasury se mantiveram no vencimento mais curto e subiram nos mais longos. A T-Bill para 3 meses se manteve em 1,55%, já o T-Note para 10 anos subiu de 1,79% para 1,85% e o T-Bond para 30 anos subiu de 2,28% para 2,33%. Que mais aqui? Os índices futuros das bolsas americanas estão praticamente de lado. Dow Jones caindo 0,02%, S&P 500 subindo 0,02% e Nasdaq 0,03%, não indicando nenhuma tendência na abertura. Na agenda norte-americana, teremos às 10h30 os dados de produtividade do setor não agrícola e às 11h30 o discurso de Williams, que é membro do FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos. Na agenda norte-americana, indo para a Europa, as bolsas abriram de lado, com o Eurostoxx subindo 0,08%, Frankfurt recuando 0,01%, Paris subindo 0,07% e Londres caindo 0,10%. Na Ásia, as bolsas fecharam em direções mistas, com Tóquio subindo 0,22%, Hong Kong caindo 0,03%, Xangai caindo 0,43% e Seul subindo 0,07%. Os preços do petróleo fecharam em alta ontem pela terceira sessão consecutiva, seguindo o crescente otimismo com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Com isso, o WTI subiu 1,20% a 57,23 dólares, enquanto o Brent subiu 1,31% a 62,96 dólares. O contrato de ouro OZ1D recuou 0,60%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas, com o Bitcoin subindo 0,93%, a Ethereum disparando 5,04% e a Ripple subindo 1,53%. Para finalizar, o IFIX recuou 0,09% e teve como maior alta o fundo de investimento imobiliário SP Downtown, que subiu 6,21%, a sigla SPTW11, enquanto a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa, sigla FFCI11, que recuou 3,18%. E por hoje é só, uma ótima quarta-feira e bons negócios! Vejo vocês amanhã. Tchau!